participar, senão fica de fora. O plano da primeira infância é uma estratégia e um instrumento de gestão para que nós possamos pensar essa política pública, planejar essa política pública, olhar essa política pública de fato necessária naquele território específico e então trabalhar arduamente para que isso se transforme num direito, se transforme em algo que possa ser exercido por toda a população e especialmente pela primeira infância. E construir esse plano foi bastante complexo, foi desafiante e foi sensível. Por quê? Porque as crianças, elas têm um modo próprio de olhar e de se manifestar no mundo. Os adultos e as crianças compartilham o mesmo espaço, mas com modos próprios. E a criança, quando ela fala do seu jeito, ela provoca o adulto, ela tira o adulto daquele lugar comum. E isso foi muito importante na construção do Plano Municipal pela Primeira Infância, porque ele provocou os adultos que estavam escrevendo as metas, as ações, qual outra forma, né, de pensar uma cidade que acolhe a primeira infância, para além do óbvio. Por isso, a riqueza do nosso plano. Nós não separamos as crianças, criamos um lugar artificial e colocamos a pergunta para ela. Na verdade, as crianças já falam, a gente reconhece isso e a gente trouxe os educadores para trazer a fala das crianças. Então tinha, inclusive, uma diretora que enviou o trabalho da sua escola de participação das crianças, desde os bebês, num processo de avaliação institucional. Uma outra professora que trouxe um projeto de pesquisa que estabeleceu uma carta, uma correspondência com o prefeito sobre as demandas da cidade a partir da discussão do processo de eleição. E o que seria esse movimento de avaliação institucional? É avaliar a escola pela própria escola, ou seja, pela comunidade escolar. E não existe um padrão, um modelo. A própria escola, ela cria com a sua equipe os seus indicadores de avaliação, suas estratégias, define as suas metas, né? A secretária, ela nos dá uma diretriz sobre a construção do projeto pedagógico, mas a escola tem autonomia junto com a sua equipe para a construção coletiva desse projeto pedagógico, envolvendo os atores de diversos segmentos, as famílias, os professores, a gestão, os funcionários, no nosso caso da educação infantil, o monitor, o agente de educação infantil e as crianças. Em 2016 era um ano de eleição municipal e as crianças traziam aqueles folhetinhos de candidatos, sabe, para a roda de conversa. O que o vereador faz? A gente começou a discutir, numa linguagem próxima da criança, o que é a democracia como um todo, né? Qual o papel dos vereadores, o papel do prefeito e o papel nosso de cidadão, né? E essa linguagem foi tão bem apropriada que após as eleições, aliás, no dia seguinte, na segunda-feira, após a reeleição em primeiro turno do prefeito atual, eles quiseram falar sobre isso. Como já tinha uma gestão anterior, eles queriam melhorias para uma próxima, né? Então eles queriam falar, então, mas tem que falar para o prefeito isso, tem que falar. Eu falei, mas quem que vai falar? Eles, não sei, você fala, mas como que eu vou falar? E eu fui perguntando e a gente chegou numa proposta de escrever uma carta para ele. Então eu fui escriba, eu fui perguntando um por um o que você quer falar para o prefeito. E eu fui escrevendo tudo isso, foi um processo um pouco longo, porque são muitas crianças e todas tinham algo a falar. E aí eu fiz esse registro e também uma carta endereçada a nós, na escola, em que o assessor e o prefeito, né, assinando juntos, eles responderam a reivindicação de criança por criança. PIC, Plano da Primeira Infância de Campinas. Eu estou no meu segundo mandato como prefeito. E se eu fosse elencar uma das coisas mais importantes que nós deixamos como legado para a cidade, seria esse plano da primeira infância. Pensando a cidade toda
com um olhar para as crianças, em todas as áreas, saúde, educação, lazer, esporte, cultura, e também ouvindo não só a prefeitura, mas ouvindo a sociedade como um todo, inclusive as nossas crianças, que tipo de cidade elas gostariam de ter. Eu acredito que com isso nós vamos ter uma cidade mais humana, uma cidade dirigida por um olhar mais fraterno, um olhar mais solidário para a nossa infância. Olha, a Secretaria de Transportes ela tem uma missão básica, que é a preservação da vida. A nossa principal bandeira aqui é preservar a vida das pessoas. Nossa área de educação é uma área que tem muitos programas para as crianças, que nós vamos nas escolas. Tem um programa clássico nosso aqui que se chama A Gente Aprende, A Gente Ensina. Nós vamos nas escolas com agentes nossos de mobilidade urbana, são esses que ficam nas ruas, monitorando o trânsito, monitorando o transporte público. Fazemos brincadeiras, simulações, jogos diversos e tudo mais, e ensinando as boas práticas, as melhores práticas da questão do trânsito, do deslocamento nas ruas, para que ela faça isso sempre com muita segurança.